Prazer estar aqui nessa casa, o privilégio de voltar aqui. Que bom que você, apesar do tempo, de tudo, chegou e veio para cá para ouvir Deus e tributar a Deus glória e honra. Obrigado por estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, que Deus o abençoe muitíssimo. Obrigado. Deus abençoe o pastor Mauro. Deus guarde a ti e sua casa. Gente, abra sua Bíblia aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Você está nessa quinta profética. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração, amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1 em diante. Vamos, vou ler na versão que está sendo projetada, né? Aí facilita. Pode ser na minha, não tem problema não. Não, ele já tinha colocado aí. Ah, tá, então tá bom. Vamos lá. Davi consultou os capitães, vou ler na que está aqui. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, nas suas cidades, nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sió do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris e com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quindom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de o Geteu. 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor, diga comigo, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Quem acredita que isso também vai acontecer com você? Eu creio nisso. Queridos, esse texto tem um cenário que está muito entrelaçado. Não dá para passar batido desse cenário. Veja, Davi tinha acabado de ascender ao topo da nação como rei. Havia governado 7 anos como rei em Hebrom, e agora Davi
alcança o ápice da promessa, se torna rei sobre todo Israel. Quando Davi tornou-se rei sobre todo Israel, ele precisa tomar algumas decisões para ajudar no seu reinado. Ele se tornou rei, mas a nação veio de uma divisão e de uma guerra. Então ele vai tomar algumas atitudes. Primeiro, ele elege Jerusalém como sua capital, conquista Sião, Jebus, e a transforma em sua capital. E lá em Jerusalém, no seu palácio, na cidade de Davi, ele armou uma tenda. E ele disse assim: eu vou botar a arca de Deus aqui. E vou colocar a adoração no centro da nação. Veja, por que Davi decide trazer a arca para Jerusalém? Por quê? Primeiro, ele quer unir a nação em torno de um só propósito. Ele havia se tornado rei sobre toda a nação, mas lembra que Saul governou por 40 anos. Havia muitas facções ainda, então ele está tomando uma atitude que vai fazer com que a nação se una em torno de um só propósito. Davi era um exímio estrategista. Segunda coisa é que ele quer centralizar a adoração na capital, porque a arca, já vamos falar um pouquinho mais dela, ficava na cidade de Kiriat Jearim, que não era a capital. Então ele quer colocar a adoração na capital. Então ele quer fazer com que a adoração se torne central. Diga comigo, adoração central. Agora veja, e ele vai dizer uma coisa aqui que é interessante. Ele diz assim, ó: tornemos a buscar a arca de Deus, porque no dia de Saul nós não nos valemos dela. Aqui tem algumas informações importantíssimas. Primeiro, o que era a arca? A arca era o objeto mais sagrado e mais importante da mobília do tabernáculo. Era uma caixa retangular, coberta de ouro, feita de madeira, coberta de ouro, com uma tampa. Nessa tampa, como você sabe, desenho de 2 querubins, desenho não, a imagem de 2 querubins que faziam sombra sobre a arca, representando também a autoridade de Deus acima do mundo angelical, o Deus que se assenta entre os querubins. E dentro dessa arca estava lá a vara de Arão que floresceu, o maná e os 10 mandamentos. Essa arca representava a glória de Deus, a presença de Deus, o governo de Deus, a majestade de Deus, o domínio de Deus, a liderança de Deus, a honra a Deus. E Davi vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos buscar a arca. Por quê? Porque nos dias de Saul nós não nos valemos dela. Veja só, Saul reinou por 40 anos. Então aqui tem um cálculo que precisamos fazer. Quando foi que a arca partiu? Nos dias de Eli, quando Israel lutou contra os filisteus, eles perderam, por isso os filisteus capturaram a arca. E aí Deus castigou os filisteus, eles devolveram a arca ficou na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Passou-se 20 anos. Saul começa a reinar, mais 40 anos. Então você tem um cálculo aqui de no mínimo 70 anos que a arca de Deus está desprezada. Davi começa a reinar sobre todo Israel e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, qual? Nós vamos tornar a trazer a arca de Deus, porque no dia de Saul nós não buscamos. Sabe o que ele está querendo dizer nas entrelinhas? Permita-me. Ele está dizendo o seguinte: o motivo pelo qual Saul não teve um reino bem sucedido foi que ele não priorizou a arca. A arca simboliza a presença. Saul não priorizou a presença, Saul não deu atenção para a presença. Você não vê um ato na Bíblia de Saul indo atrás da arca. Davi começa a reinar e diz: não, comigo vai ser diferente. Eu não reino sem a presença, não governo sem a presença, não vou sem a presença, não conquisto sem a presença, dependo da presença, careço da presença, anseio pela presença, eu quero a presença, eu busco a presença. Deus é meu tudo, Deus é minha base, Deus é minha conquista, Deus é meu alvo, Deus é meu sonho, Deus é aquilo que eu anseio. Ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele quer a presença no centro do seu reinado.
Ele está dizendo, eu dependo de Deus para ir, eu dependo de Deus. Deus é a base do meu reinado. Então ele tem uma ideia, e como é que nós vamos executar esse plano? É bem simples. Ele se consulta com os capitães e diz o seguinte, olha, é simples. Nós vamos trazer a arca. E aí eles tiveram uma ideia. Vamos fazer um carro de boi. Diga comigo, carro de boi. Uma carroça nova. Vamos botar a arca em cima e vamos trazer. Então eles tiram a arca de Criate Jearim e vêm conduzindo a arca para Jerusalém. E eles vêm dançando, cantando, bailando, festejando. Está todo mundo feliz. Mas de repente os bois começaram a tropeçar. Quando o boi começa a tropeçar, a arca começa a querer cair. Aí Uzá estendeu a mão para segurar a arca. Instantaneamente foi fulminado. Uau! Instantaneamente aniquilado, morto, por causa da presença de Deus através da arca. Instantaneamente Deus feriu Uzá. Não, aquilo que era um culto de celebração incrível virou um culto fúnebre na hora. O problema não é isso, o problema é o que nós vamos fazer com a arca. Como é que vamos resolver esse problema? Ninguém quer a arca. Deus acabou de matar um homem por causa da arca, que tocou na... Mas sabe, irmãos, quando eu li esse texto, nós estamos num culto profético. Veja, Davi tinha um plano. Ele queria Deus, o plano era bom, sim ou não? Sim. Por que é que deu errado? Foi a minha pergunta. Eu não consegui passar desse texto sem me fazer essa pergunta. Por que não deu certo a tentativa de Davi de trazer a arca? Eu quero brevemente contigo transcorrer algumas coisas aqui muito importantes. Eu sei que você tem planos, sei que você tem projetos, sei que você quer terminar 2023 bem, e sei que você quer começar 2024 com tudo, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, alcançando o que Deus tem para a sua vida. E para isso nós precisamos fazer algumas reflexões. Pastor, o que nós temos aqui? Primeiro, por que deu errado? Davi em momento nenhum consultou a Deus. Isso é um caso interessante. Você não acha, nem no texto de Crônicas 13, nem no texto de 2 Samuel 6, não há momento algum na Bíblia Davi consultando a Deus sobre se era para trazer a arca e se era para trazer, como trazer. Não há. Agora, escute isso aqui. Davi decide fazer uma festa para Deus, ele está animado. Convida todo mundo para a festa. Só esqueceu de perguntar o dono da festa. Que loucura. Que loucura. Agora deixa afundar um pouquinho mais o prego aqui. Veja, Davi é conhecido na Bíblia como um homem dependente de Deus. É só você ver toda a história dele, irmão. Davi está o tempo inteiro dependendo de Deus, o tempo inteiro buscando a Deus, o tempo inteiro consultando a Deus. Agora, se Davi depende de Deus em tudo, por que na decisão mais melindrosa da vida dele ele não foi consultar a Deus? Isso chamou minha atenção. Em tudo Davi consultava a Deus. Por que aquele não consultou? Permita a minha inferência. Se você voltar a 2 Samuel 6... Se você voltar também Crônicas 12, 11, você vai perceber uma coisa. Davi vem numa crescente de conquistas. Uma conquista atrás da outra, uma vitória atrás da outra. Uma conquista maior do que a outra. E então o que acontece, irmão? A tendência é quando você vai fazendo as coisas e tudo vai dando certo, você colocar no piloto automático. Nós começamos a achar, eu já sei como é que faz. Eu já sei como é que conquista. Deu certo da outra vez, eu vou por esse caminho. Só que precisamos entender, meu irmão, que Deus tem caminhos novos que nós nunca andamos. Deus tem estratégias novas que Ele nunca nos deu. Quando foi abrir o Rio Jordão, Josué falou para o povo: olha só, vocês aguardam bem atrás, porque esse caminho aqui que Deus vai fazer, vocês nunca passaram por ele.
Não acho que porque você teve várias vitórias, que a experiência passada vai te ajudar nessa. A experiência passada não é descartável, mas você precisa depender de Deus também, nesse empreendimento que você está diante dele, meu irmão. Sabe, não apenas consultar a Deus, mas depender de Deus em todos os atos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os planos da nossa vida. Isso não descarta a minha inteligência, mas a minha inteligência também não descarta a soberania dele, a dependência dele, o favor dele sobre mim. Escute, isso aqui é interessante. Por que Davi não consultou a Deus? Eu disse para você que ele vem de várias conquistas. Lembra que eu acabei de citar para você que ele acabou de se tornar rei sobre todo Israel? Aqui tem um problema. Qual? Quando os aplausos da vitória te tornam surdo para aquilo que Deus quer ministrar ao teu coração. É muito like, muita curtida, muito aplauso. É muita notificação do Pix entrando na conta e a gente fica... Eu sou igual a você, eu fico empolgado. Meu Deus, entrou, bateu, chegou. Uau, postei o vídeo, deu 30 mil visualizações. Uau, 70 mil. Uau, bacana. E a gente começa a ficar animado. E é tanto aplauso que eu já não consigo ouvir a Deus. Você está aí ou foi embora? Pastor, por que deu errado? Escuta, Davi não consultou a Deus. Agora, quer saber de uma coisa? Não deu errado porque era errado. Pastor, não era errado a arca ir para Jerusalém, não. Se você pegar toda a Bíblia, Deus diz, eu amo Jerusalém. Não tem uma cidade no mundo em que Deus tenha dito, eu amo. Jesus falou que Jerusalém é a cidade do grande rei, foi Jesus que disse. Não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Ele mesmo. Então, Davi trazer a arca para Jerusalém era projeto de Deus? Sim. Então, por que deu errado? Aqui tem uma mania. Aqui não tem. Bom Sucesso, Higienópolis, aqui não tem. Só lá na Penha. Nós temos a mania de dizer o seguinte, deu errado porque não era de Deus. Se fosse de Deus, dava certo. Às vezes é de Deus e dá errado. O negócio não deu errado porque não era de Deus. O negócio deu errado porque era de Deus, mas não foi feito à maneira de Deus. Às vezes o que você quer é de Deus para você, mas como você faz, não é a maneira que Deus gostaria que você fizesse. Você está comigo? Vamos, às vezes não é que o relacionamento não era, como você conduziu. Às vezes não é que o negócio não era, foi como você fez. É fácil simplificar as coisas quando na verdade elas são mais complexas. Escute, pastor, e o que Davi fez de errado? Você disse que ele não fez a maneira de Deus. Primeiro, ele botou a arca em cima de bois. Diga, em cima de bois. Diga, em cima de um carro. Veja, irmão, quem foi que... De onde Davi tirou essa ideia de conduzir a arca em cima de um carro? De onde ele tirou essa invencionice? Diga comigo, dos filisteus. Foram os filisteus que inventaram a ideia de devolver a arca em cima de um carro guiado por vaca. Davi só mudou o sexo, tirou a vaca e botou boi. Mas era a mesma ideia. Ou seja, ele está tomando a decisão mais importante do reinado dele, baseado na vida de quem não conhece o Deus dele. Eu preciso tomar cuidado para não tomar decisões baseadas em princípio de quem não tem os mesmos princípios que eu. Se eu quiser aprender sobre negócio, eu vou consultar qualquer pessoa que entenda de negócios, finanças, eu vou consultar. Não quero saber a filosofia dele, não quero saber a religião dele. Se ele for bom naquilo, eu vou ouvi-lo. Agora, quando entrar dízimo e ofertas, eu não vou perguntar a ele nada.
A não ser se ele tem a mesma prática que eu, a não ser se ele tem a mesma fé que eu, a não ser se ele obedeça a mesma palavra do que eu. Qual legalidade ele tem para me ensinar um princípio que ele não pratica? Ele não tem legalidade para me ensinar um princípio, ele não pratica, ele não vive aquele princípio. Sabe que o mundo está quebrado? Sabe que a minha geração está tendo problema, o mais jovem? Porque nós ouvimos um monte de influência que eles nem praticam aquilo, vem ensinar o outro. Escuta isso, escute isso. Como é que era o padrão para carregar a arca? Os levitas tinham que carregar no ombro. Olha comigo, os levitas tinham que carregar no ombro. Aí Davi, não, vamos botar no carro de boi. Sabe que as coisas estão erradas para mim? Porque eu quero fazer as coisas e dizer, Deus abençoe. Eu faço do meu jeito, no final eu digo, Deus abençoe meu jeito. Deus não abençoa meu jeito, Deus abençoa o jeito dele. Tinha uma ordem estabelecida para a arca ser carregada de um jeito, e só os levitas podiam carregar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus não vela pelo que você acha, Deus não vela pelo que você sente, Deus não está nem aí para que eu imagino. Jesus não venceu o diabo no deserto dizendo, eu imagino, eu acho, eu penso, estou com vontade. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. É o que está escrito que faz a diferença, é o que Deus disse que faz a diferença, é o que está na palavra que Deus vai velar. Está escrito, não eu acho, eu penso, estou com vontade, não é bem assim. Se você comprar acabou de comprar um iPhone 15. Conhece o iPhone 15, aquele da maçãzinha? O meu é uma goiaba mordida de bicho. Escute, você acaba de comprar uma e você bota em cima do fogão, perto do fogo, aí ele estufa a bateria. Aí você vai lá na Apple. Acabei de comprar o telefone de vocês, ele deu defeito aqui, estufou. Eu quero outro. Eles vão te devolver o teu dinheiro? Vão te dar outro? Não. Eles vão olhar para você e vai dizer assim, tu não leu no manual e não viu que lá está escrito? Não expôs esse produto a temperatura alta nem ao fogo? Quando você desobedece o manual, a garantia não cobre. Eu não tenho que pegar as coisas e pedir para Deus abençoar. Eu tenho que pegar aquilo que Ele ordenou, porque já sai abençoado. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse para você. Agora escute isso aqui. Escute isso aqui. O primeiro versículo que nós lemos desse texto, eu disse para você que quem tinha que carregar a arca era quem? Quem? Os levitas. O primeiro versículo do capítulo 13 diz uma coisa interessante, diz que Davi consultou os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Quem que Davi consultou? O grupo militar e o grupo da liderança dele terrena. Aí olha a continuação do versículo, continua o texto. E disse a toda a congregação, olha onde vai aparecer os levitas e sacerdotes. No final, quem é que carregava a arca? Levita e sacerdote. Quem é que era para ele consultar? Levita e sacerdote. Ele consultou os capitães. Consultou quem não devia consultar e deu ordem para quem deveria ser consultado. Que loucura! Lembra que eu disse que ele acabou de alcançar o topo da nação? E ele acostumou a conquistar a nação com a guerra. Só que ali, meu irmão, não era um ato para se vencer no braço de carne. Era um ato para fluir pelo Espírito. Sabe, às vezes as coisas estão dando errado porque nós estamos falando com as pessoas erradas. Você está aqui comigo. Veja, Davi consultou capitão. Os capitães eram importantes? Era. Capitão era uma força boa para Davi? Era. Ele precisava dos capitães? Precisava. Mas não era para consultar os capitães. Não era estratégia de guerra. Era descobrir o princípio.
Era saber o que Deus diz acerca desse assunto. Como é que eu procedo nele? Tem coisa que você não chega na igreja e informa o pastor. Você pergunta o pastor. Por quê? Porque ele tem um princípio espiritual. Eu não vi você dar glória a Deus. Veja, a Bíblia diz que quando a arca foi caindo, Uzá meteu a mão. Ele tentou segurar. Agora, irmão, era num carro de boi. Ia balançar ou não ia? Jerusalém é uma montanha, irmão. Jerusalém tu sobe. Era óbvio que uma hora a arca ia balançar. Tem tragédia que é anunciada. A gente que finge que não vai ter problema. Já está ali escrito, vai dar ruim. Escute, diga assim comigo: Deus não pode ser manipulado. Eu vou te contar uma história. Um dia eu estava pregando sobre fé. E eu estava animado pregando sobre fé. Pregando. Eu tenho um livro sobre fé. Eu estava pregando, animado. Parecia que o céu estava baixinho. Terminei de pregar. Uma irmã que me conhecia há muitos anos, desde novo, chegou para mim e falou assim: Oreste, quero falar contigo. Eu, sim. Ela disse assim: eu me sinto agredida quando você fala de fé. Eu disse: por quê? E ela disse: porque você disse aí que Deus faz, que Deus opera, que Deus abre a porta quando nós cremos, que Deus realiza milagres. Eu falei: E ela disse: eu sei que isso é verdade, mas eu me sinto agredida. Eu disse: por quê? Ela disse: você sabe que eu perdi meu marido, fiquei viúva. Eu disse: sim. Ela disse: minha nora engravidou, eu pus toda a minha esperança no meu netinho. Eu fiz um enxoval, botei o quarto, mas sabe o que aconteceu? Deus levou meu netinho. E ela disse: eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu fiz tudo que a fé deveria fazer, mas Deus não atendeu a minha oração. Ela disse para mim: e não me diga que eu não tive fé, porque eu usei toda a minha fé, mas Deus não me atendeu. E ela disse: mas eu sei que o que você está falando também é verdade, mas eu não entendi porque não funcionou. Sai dali com uma tonelada na cabeça. Uma tonelada na cabeça. Um dia eu estou andando, o Espírito Santo me trouxe aquela pergunta: sabe por que às vezes você vai crer de todo o teu coração, e mesmo assim não vou fazer o que você quer? Às vezes você vai crer com toda a sua confiança, com todo o seu coração, e mesmo assim Deus não vai te atender. Por quê, pastor? Porque a fé agrada a Deus, mas não manipula. Deus vai olhar para você e vai dizer o seguinte: tá bom, você creu, me agradou, eu gostei de você ter confiado em mim no seu momento de angústia, mas eu não vou fazer o que você quer, porque o que para você hoje é bom, amanhã não é bom mais. O que você hoje quer, amanhã você não quer mais. O que você acha que vai te beneficiar, você não sabe se de fato vai te beneficiar. Então fica de lado com a tua fé que me agrada, e deixa eu fazer na tua vida a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, que você não vai se arrepender dela. Você não vai se arrepender. Você não está entendendo, mas Deus tem uma razão. Deus sabe por que faz, Deus sabe por que fez. Agora escute, deu ruim. E aí, o que vamos fazer com a arca? O que vamos fazer com a arca? O que vamos realizar? E eles olham. Tu quer levar a arca para casa? Eu não. Pergunta os capitães que deram a ideia, vocês querem levar? Não, eu tenho família. Ela acabou de matar alguém, rapaz. Vou botar isso lá em casa como? Davi, leva para tua casa. Não posso. A propósito, quem deu a ideia para levar a arca? Davi. Quem morreu? Uzá. Quem deu a ideia? Davi. Quem morreu? Uzá. Sabia que tem decisões que nós tomamos que não somos nós que somos atingidos com a consequência?
mas às vezes é alguém que diretamente está ligado a nós. Vamos continuar. Aí olharam e disseram assim: por que a gente não põe na casa de Obed-Edom? Não. Qual era o objeto mais sagrado do templo? A arca. E ela vai parar onde? Na casa de Obed-Edom. Te faço uma pergunta: será que Deus pode confiar a mim e a você coisas preciosas que Ele possui? Eu não sei porquê, mas por que escolheram a casa de Obed-Edom? Não foi para a casa do sumo sacerdote, não foi para a casa do rei. Como é que tiveram Obed-Edom em tal autoestima, a fim de que a arca fosse para a casa dele? Agora escute, isso aqui é muito forte. Eu falei para você o lado negativo, mas eu quero apontar para você o lado positivo. Vamos olhar o lado positivo pela vida de Obed-Edom. Primeiro, coisa que você precisa guardar no seu coração: jamais baseie a tua vida na tragédia do outro. Se Obed-Edom fosse basear a sua decisão na tragédia do outro, ele jamais ia deixar a arca entrar na casa dele. Você até pode aprender com a lição das coisas ruins que aconteceram com o outro, mas você não pode basear a tua vida na tragédia do outro. Não é porque deu errado para ele que tem que dar errado para você. Não é porque não aconteceu com ele que não tem que acontecer com você. Não, meu irmão, você tem uma promessa, você tem um plano de Deus, você tem um sonho de Deus, o Espírito Santo está contigo. Vai ser diferente com você, vai ser diferente na tua casa, vai ser diferente na sua família. Alguém acredita nisso aqui? 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Deus está com você. Deus está com você. Sabe o que esse texto me ensina, meu pastor? Esse texto me ensina que tempos difíceis e tragédias escondem grandes oportunidades. Quando foi que a arca bateu na porta de Obed-Edom? Após uma morte. Por isso que meus olhos não podem ficar naquilo que está acontecendo. Meus olhos têm que ficar no Deus que cuida de mim e protege a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não precisa de tempo bom para te abençoar. Deus não precisa de situação favorável para fazer o milagre acontecer na sua vida. Se Deus precisasse de tempo bom para me abençoar, Deus era ministro da economia, ministro do planejamento. Não. Ele diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem me impedirá, meu irmão? Deus não conhece limite, Deus não conhece circunstância favorável. A Bíblia diz, Gênesis 18, verso 14: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada difícil para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele pode te abençoar, Ele pode abrir essa porta, Ele pode realizar um milagre, Ele pode fazer o sobrenatural. Eu gosto de dizer que a diferença de 1000 para 1 milhão, para mim é simples. 1000, mole, 1 milhão, nunca passou na minha mão. Para Deus, só a quantidade de zero que Ele vai botar um depois do 1. Não muda. Deus não precisa de uma palavra mais forte para fazer um milagre maior. É a mesma palavra. A Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Salmo 139 diz isso. Deus pode, basta uma palavra. Basta uma palavra. O nome Obed significa servo. Diga comigo, servo. Diga mais forte, servo. Pastor, por que as coisas deram certo com Obed-Edom? Meu irmão, as coisas sempre dão certo para quem serve. Sempre. Sempre. Mateus 10, versículo 41 e 42, Jesus diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe o justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Quem der, ainda que for um copo de água fria, um dos meus pequeninos, chamado discípulo, de modo nenhum perderá sua recompensa. 1 Coríntios 15, 58, ele diz, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não
Você não perde tempo quando você vem debaixo de chuva para a igreja. Você não perde quando você vem cansado do trabalho e vem para a igreja. Você não perde quando você, depois de ter ralado o mês inteiro, separa 10% para trazer na casa de Deus. Você não perde quando você serve um departamento da igreja. Você perde quando você trabalha para os homens. Mas quando você trabalha para Deus, tem recompensa, meu irmão. Quando você espera em Deus, Deus recompensa, Deus te abençoa, Deus abre portas, Deus cuida de você. Sabe, o mundo humano é assim. O pequeno trabalha para o grande, o pobre trabalha para o rico, o empregado trabalha para o patrão, o servo trabalha para o Senhor, o súdito trabalha para o rei. Quando você depende de Deus, confia em Deus, serve a Deus, Deus muda a ordem. Qual é a ordem, pastor? Isaías 64 diz que Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Você imagina tendo o Deus do universo trabalhando por você? Você imagina tendo o Deus do universo trabalhando, favorável a você? Ô, meu irmão, você não pede. Jesus disse assim: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você serve a Jesus, o Pai vai te honrar. Você serve a Jesus, o Pai vai te honrar. Você serve a Jesus, o Pai vai te honrar, o Pai vai te abençoar. Escute, o texto não diz que Obed-Edom pediu a arca. O texto não diz que Obed-Edom foi atrás da arca. O texto diz que Davi fez retirar a arca para a casa de Obed-Edom. Davi. Sabe o que significa? Obediência. Diga comigo, obediência. A obediência sempre te abençoa. Sempre. A arca foi parar na casa de Obed-Edom por causa da vontade do rei. E Davi entendia de obediência. Um dia Davi era apenas um pastorzinho, quebrado, lascado, esperando o 13º e nada. O Pix não caía na conta, boleto atrasado. Aí ele estava lá no pasto. Aí o pai dele chegou para ele e falou assim: Davi, vem cá, vai ver como é que estão seus irmãos. Ele não estava desocupado, ele estava trabalhando, ocupado. Vai ver como é que estão seus irmãos, lá na batalha. Os irmãos dele eram soldados. Aí ele foi, e Davi era mineiro. O pai dele falou: leva uns queijos também. Aí ele foi. Quando ele chegou lá na batalha, tinha um grandão gritando: eu quero um homem de vocês para lutar. Tem alguém para lutar comigo? Vocês são tudo covarde. Davi olhou, perguntou ao soldado assim: aí, quem matar aquele bobo lá ganha o quê? Aí o cara falou: rapaz, se você matar aquele cara, tu nunca mais paga IPVA, IPTU, ICMS, ISS, imposto de renda. Davi: opa, mistério. Tem mais. Tu vai ficar milionário sem precisar jogar na Mega Sena. Davi: é de Deus. Não, tu ainda não ouviu tudo. Tu tem namorada? Davi: rapaz, só tomo conta de ovelha. O cara: rapaz, tu vai casar com a filha do rei. Ele falou: é agora. Como é que Davi se conectou a essa oportunidade? Quando ele obedeceu o pai dele em casa. Às vezes Deus tem um milagre para você, mas Ele não te avisa que tem um milagre, Ele só te dá uma ordem. E quando você obedece a ordem, o milagre acontece. No Novo Testamento tem um cego que Jesus curou. Jesus pegou ele e falou assim: vai lá e lava no tanque de Siloé. Jesus não falou: vai lá que tu vai ficar curado. Jesus falou: vai lá e lava. E quando ele obedeceu e foi, ele ficou curado. É por isso que você nunca pode discutir com Deus. Ele sempre está tramando uma bênção especial que Ele ainda não contou para você. Ele sempre está preparando algo especial que Ele ainda não revelou para você. Tem surpresa de Deus para a tua vida. Tem surpresa de Deus para a tua casa. Tem surpresa de Deus para a sua família. Agora escute. Olha o texto. Deus abençoou Obed-Edom. De repente chegou a notícia aí, Davi. O negócio na casa do Obed-Edom virou tudo, é mesmo, capotou. Viralizou o negócio. O que aconteceu? Deus abençoou Obed-Edom. Uau! Toda a sua casa. Uau! E tudo que ele possui. Eu gosto desse texto da forma que está escrito em 2 Samuel. Deus abençoou Obed-Edom, a sua casa e tudo que ele possuía. Abra sua mão aí. Quero declarar sobre a sua vida. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua casa.
Deus vai te encher de bênçãos. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Agora escute, Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Deus não vai abençoar só você. A mão de Deus é tão grande, que quando Ele coloca em cima de você, Ele abençoa quem está em volta de você. Vai respingar a bênção na tua mãe, vai respingar a bênção no teu pai, vai respingar a bênção nos teus filhos, vai respingar a bênção nos teus netos, vai respingar a bênção nos teus irmãos, vai abençoar até teu vizinho, meu irmão. Tem bênção de Deus sobre a tua casa, você recebe isso aqui? Bênção de Deus sobre a tua casa, bênção de Deus sobre a tua família. Agora escute, Deus abençoou Obed-Edom. Diga assim comigo, por amor à arca. Diga assim, por amor à arca. Eu gosto desse texto, porque esse texto não diz que Deus abençoou Obed-Edom por causa de Obed-Edom. O texto diz que Deus abençoou Obed-Edom por amor à arca. Uau! Sabe por que ele se tornou abençoado? Não foi por causa dele. Diga para quem está ao teu lado assim, sabe qual era o segredo? Não, diga assim, sabe qual foi o mistério? Era o que ficou guardado na casa dele. E o que entrou na casa dele? Diga comigo, presença. Se a presença de Deus entra na tua casa, a bênção de Deus entrou na tua casa, o favor de Deus entrou na tua casa. Deus não abençoou Obed-Edom por causa de Obed-Edom. Obed-Edom foi abençoado por causa da presença que entrou na casa dele. Sabe qual é a verdade? É que nós queremos ir para o céu, mas o céu não é céu porque é céu. O céu é céu porque Deus está lá. Ninguém quer ir para o inferno. Mas o inferno não é ruim porque é a casa do diabo. O inferno é ruim porque Deus não está lá. Como certa vez disse Spurgeon, o lugar onde Deus não está vira inferno, o lugar onde Deus está vira um paraíso. Se a presença de Deus entra na tua vida, a tua vida vira um pedacinho do céu, tua casa vira um pedacinho do céu. É isso que eu declaro sobre você. O favor de Deus na tua casa, o favor de Deus sobre a tua vida, o favor de Deus na sua família. E sabe o que diz o texto? E tudo o que ele possuía. Eu vou dizer a primeira frase, você termina dizendo assim comigo: abençoado. Pode ser? Vamos lá. Sua vida. Não, hoje é quinta profética. Sua família, seus sonhos, seus projetos, seu negócio, seu emprego, seus filhos, seu casamento, seu final de ano 2024, abençoado por Deus, abençoada por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus. Alguém aqui para celebrar com um aplauso bem forte ao Criador. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Celebra bem forte, meu irmão! Celebra bem forte! Mistura esse aplauso com glória a Deus, mistura esse aplauso com aleluia! Deus está agindo a teu favor! Deus está agindo a teu favor! Abençoado, 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 abençoado! Fica de pé comigo, por gentileza! Eu creio. Tudo mudou por causa daquilo que entrou na vida de Obed-Edom. O que foi que entrou na vida de Obed-Edom? Diga comigo: presença de Deus. Pastor, como é que eu faço para ter essa presença? Eu vou comprar uma caixa de madeira, vou cobrir de ouro, vou botar lá em casa. Deus sabia que isso não ia dar certo. Quem ia ter dinheiro? Só tinha uma arca. Aí Deus facilitou. Como é que ele facilitou?
É a minha presença que abençoa. Então ele fez o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, a partir da presença de Jesus, você pode ter acesso a todas as bênçãos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, se você está aqui hoje e você está afastado, se você está aqui hoje e você nunca entregou a sua vida a Cristo, você precisa tomar essa decisão, como um dia eu tomei quando eu tinha 15 anos de idade. Se você está aqui hoje e você quer tomar essa decisão, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu sei que você não enfrentou essa chuva à toa. Eu sei que você enfrentou essa chuva porque você precisa de uma bênção especial de Deus. Eu sei que você chegou aqui porque teu coração clama pela presença de Deus. Onde você estiver, sai do seu lugar. Vem. Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua história. Isso precisa de uma decisão. Se você está afastado, volte hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você quer tomar essa decisão, vem. Onde você está? Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Você aí no teu lugar não vai mudar nada, mas aqui na frente vai mudar tudo para você. Vai mudar tudo para você. Eu não sei se Deus vai te conceder uma nova chance, mas sei que a chance de hoje, dessa quinta-feira, Deus está concedendo a você. Onde você está, vem? Deixa Deus mudar a sua vida. Eu sempre peço para as pessoas fazerem isso, porque às vezes a gente entra na igreja e fica meio sem jeito. Com muito carinho, olha aí para quem está perto de você e diga assim: ó, se você quiser, diga aí para alguém do teu lado, se você quiser tomar esta decisão, eu te acompanho até ali à frente, porque o Deus que mudou a vida de Obed-Edom também quer mudar a sua vida. Diga: vamos, vamos. Se ele quer, se ela quer, vem com ele, vem com ela. Não se detenha, venha. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma nova etapa. Pastor, por que você está insistindo? Vai ver quando tu descobre um lugar bom, tu quer que todo mundo vá naquele lugar. Uma comida boa, tu quer que todo mundo coma. Eu descobri algo que é melhor que a vida. Aí eu compartilho com todo mundo. Cadê você? Vem. Eu vou devolver o microfone ao pastor. Mas eu sei que Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. Vem. Um ano novo não vai trazer vida nova para você, mas uma vida nova vai criar um ano novo para você. Vem. Tem alguém aqui? Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem. Deus está te chamando para um novo tempo, uma nova etapa. Deus tem algo poderoso para você. Se tem alguém aqui, eu aguardo você sair do seu lugar.